Olá, aluno Explica aí, tudo bem? Aqui é a professora Milena, professora de Biologia, resolvendo aqui com vocês mais uma prova do Enem, da primeira aplicação do ano de 2021. Vamos ao texto? Ele diz assim, gente, organismos autótrofos e heterótrofos realizam processos complementares que associam os ciclos do carbono e do oxigênio. O carbono, fixado pela energia luminosa, ou a partir de compostos inorgânicos, é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono como metano ou gás carbônico. Ainda outros compostos orgânicos são catabolizados, ou seja, quebrados pelos seres, com menor rendimento energético, produzindo compostos secundários, ou seja, subprodutos, que podem funcionar, vejam, como combustíveis ambientais. O processo metabólico associado aqui, associado à expressão combustíveis ambientais, é a. Vamos trabalhar aqui duas coisas. Primeiro, o ciclo do carbono. Gente, no ciclo do carbono, o que a gente tem aqui? Vamos partir do CO2, Esse gás carbônico, ele vai ser incorporado por quem, minha gente? Pelos seres autótrofos. Através de qual processo? Vocês lembram? Por exemplo, através da fotossíntese, através da quimiossíntese. Mas vamos botar aqui a fotossíntese por quê? Porque é um processo, mais amplamente encontrado na natureza. A quimiossíntese ela é particularmente exercida por bactérias. Já a fotossíntese pode ser por bactérias, cianobactérias, algas protistas, vegetais terrestres, enfim. Então, a gente tem aqui uma gama muito maior de seres fazendo fotossíntese do que a químio. E aí, esse carboninho que está aqui, no CO2, através da fotossíntese, ele vai ser o quê, gente? Ele vai ser incorporado numa matéria orgânica. Então, através disso aqui, a gente vai transformar este carbono em um carbono orgânico, por exemplo, glicose, celulose, amido, tudo bem? E aí, essa matéria orgânica, ela poderá ser usada como uma fonte de alimento por quem? Pelos seres heterótrofos, por exemplo, pelos consumidores, E aí, esses consumidores, ao catabolizarem, esta matéria orgânica, podem devolver este CO2, este carbono na forma de CO2 para a atmosfera através de qual processo? Através da respiração. Convém lembrar que plantas, minha gente, que bactérias, que cianobactérias, elas também respiram. Então, a respiração não é exclusiva de ser heterótrofo, ela também pode ser, por seres autótrofos. Lembrem vocês que ninguém é eterno. Então, esses seres autótrofos e heterótrofos, um dia vão morrer. E essa matéria orgânica morta, ela terá que ser o quê, gente? Decomposta. E aí, através da decomposição, que pode ser aeróbia, anaeróbia, ou seja, usando ou não usando oxigênio, isso vai gerar o CO2. E lembrem também que esse CO2, ele também pode vir, gente, da queima dos combustíveis fósseis, certo? Então, nós temos aqui ainda o processo de combustão, Então, processos que incrementam carbono na atmosfera. Combustão, respiração, decomposição, Os principais processos. Quem é que sequestra o carbono da atmosfera? O processo de fotossíntese, ok?
O que a gente sabe acerca desses combustíveis fósseis, gente? Que eles têm contribuído muito, né? O consumo deles tem contribuído muito para esse incremento desse carbono, né? Sobretudo de CO2. E isso está muito relacionado com o quê? Lembram? Então, o aumento da queima dos combustíveis fósseis está relacionado com o aquecimento global. Por isso que muitas políticas são lançadas para poder reduzir, né, as emissões de carbono para a atmosfera, para poder, né, diminuir esse processo de aumento da temperatura média global do planeta. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. O que ele está falando aqui no final, gente? Ó, ainda outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres com menor rendimento energético, produzindo compostos secundários, compostos esses que podem funcionar como combustíveis ambientais, ou seja, uma alternativa, né, de combustível que possa substituir os combustíveis fósseis. Gente, ele está falando de quem? Que processo é esse catabólico, né, que pode ser usado, né, para gerar o quê? Para gerar combustíveis, aliás, para degradar, né, combustíveis de uma maneira mais limpa. Gente, ele está falando disto aqui, ó. Ele está falando do processo de fermentação alcoólica. Tá? O que é o processo de fermentação? Primeiro, ele é um processo catabólico, porque ele é um processo de quebra, tá bom? Ele é um processo anaeróbio, por quê? Porque ele não usa oxigênio, e é um processo simples. O problema desse processo é que ele tem um baixo rendimento energético, um baixo saldo de ATP. Quem é que costuma fazer fermentação alcoólica, gente? Quem costuma fazer fermentação alcoólica são fungos, né? Especialmente as leveduras. O que vai acontecer? Nós vamos usar, por exemplo, a glicose, né? O C6H12O6, certo? Como um combustível. E aí, essa glicose, o que vai acontecer com ela, pessoal? Ela vai ser quebrada, fornecendo com essa quebra moléculas chamadas de ácido pirúvico, ou também chamada de piruvato, né, que é o C3H4O3. Cada glicose quebrada, né, vai gerar 2 ácido pirúvico, vai gerar 2 moléculas de ATP como saldo e vai gerar também um composto chamado de NADH2, né, um aceptor de hidrogênio. Essa reação aqui, gente, é denominada glicólise. O que vai acontecer com esse subproduto aqui, ó, com o piruvato? Ele sofrerá um processo chamado redução. O que é redução? Tá vendo esses hidrogêniozinhos aqui? Esses hidrogênios que saíram da quebra dessa glicose vão ser devolvidos para cá. Então, esse piruvato, ele recupera os hidrogênios e aí ele vai virar um composto orgânico, gente. Como aqui eu estou falando de fermentação alcoólica, sabe quem vai surgir daqui? O etanol. Vocês concordam comigo que etanol é um composto que tem 2 carbonos? E o piruvato tem 3? Então, gente, no processo de redução desse piruvato para a formação do etanol, a liberação de quem? De CO2. Beleza? Tranquilo? Então, o que vai acontecer, gente? Esse etanol a gente pode usar como uma fonte de combustível que substitua quem, gente? Os combustíveis fósseis. É só lembrar de quem? Do uso da cana de açúcar.
Então, você pode usar a cana-de-açúcar como uma fonte de combustível, né, para fornecimento de energia, tudo bem? Deixa eu só complementar aqui. Ó, daqui para cá, essa etapa é chamada redução do piruvato. Redução por causa de quem? Por causa desses hidrogêniozinhos aqui, ó, que vão ser devolvidos, tá, para este composto orgânico, tá certo? Então, o processo de fermentação alcoólica, como eu já disse, é um processo de quebra, só que é uma quebra parcial da glicose. Essa quebra parcial vai me dar um saldo energético baixo, ó, tá vendo? Ó, um rendimento energético menor, por isso que ele destaca aqui. Porém, né, uma fonte, né, seria aqui uma alternativa, né, de combustível ambiental, tá certo? Que seria uma alternativa o quê, gente? Mais limpa, né? Porque vai diminuir mais essas emissões de carbono para a atmosfera. Então, o gabarito dessa questão, letra B de bola.